Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vamos começar a nossa live. Vamos falar hoje sobre contratações. Vou te dar 3 dicas infalíveis para você contratar e contratar certo, tá? Contratar as pessoas certas. Eu tive um probleminha, estou vendo aqui algumas pessoas que estavam lá no meu grupo, no canal lá do grupo do WhatsApp, e eu acabei perdendo aquele grupo, eu não estou conseguindo encontrá-lo aqui no meu WhatsApp, já até pedi a Clarice do suporte para me ajudar, e acabou que eu não estou conseguindo, mas ela já está mandando mensagem que eu estou vendo vocês entrarem aqui, que bom que vocês estão aqui comigo. Nós vamos falar então sobre contratações, então já vamos mandar bala aqui nessa live de hoje. Por que nós vamos falar sobre contratações? Tenho percebido algumas pessoas vira e mexe, aparecem e falam comigo que elas estão com dificuldade em contratar pessoas. Ah, não tem gente no mercado. Ah, essas pessoas tá muito complicado, as pessoas não querem trabalhar por causa do Tigrinho, por causa do Bolsa Família, as pessoas não estão querendo trabalhar. Realmente, isso está acontecendo mesmo, você percebe isso no mercado. Porém, quando você faz alguns levantamentos, igual eu fiz agora há pouco, que o ano de 2025 bateu-se um recorde de contratação, você fica assustado. Como assim que bateu um recorde de contratação? Aí você vai estudar um pouquinho do que está acontecendo no mercado. As pessoas estão sendo contratadas, mas as empresas estão mudando o perfil delas, para que elas consigam trazer essas pessoas para trabalhar. Então, talvez você esteja fazendo as mesmas coisas de sempre e por isso você não está conseguindo fazer as contratações que você precisa de fazer, tá? Então, vamos começar. Eu quero primeiro te falar algumas coisas que você tem que parar de fazer para você parar de contratar as pessoas erradas, tá? A primeira coisa que você precisa parar de fazer é contratar no desespero. Olha isso. Normalmente, antes de um funcionário sair da empresa, a gente já sabe, ele já vai dando sinais e indícios de que ele vai sair da empresa. De que ele não vai ficar mais ali com você. Ou você vai dispensá-lo. Ele já vai dando esses sinais para você. Então, quando você começa a perceber, se é um funcionário bom para você e você quer que ele continue, você tem que ir lá conversar com essa pessoa, né? Porque se você está vendo sinais de saída, você tem que fazer com que essa pessoa fique com você. Agora, se você está percebendo e se você não quer essa pessoa, aí você literalmente tem que deixar ela embora. Porém, você já tem que se precaver. Você já tem que trazer outra pessoa para o lugar dela. Antes dela sair, você já tem que ter outra pessoa para suprir esse espaço. Até mesmo para colocar esse funcionário que está saindo, colocar o funcionário novo que está entrando, para esse funcionário que está saindo treinar. Então, você já pode fazer isso e evitar problemas, tá? Você já evita problemas, você já evita um monte de coisa. E até treinamento. Porque o funcionário que está saindo, ele sabe muito bem como funciona o setor. Então, nada melhor do que esse funcionário para treinar quem está chegando. Óbvio que você tem que ficar em cima. Porque o funcionário que está saindo, ele pode estar saindo insatisfeito com a empresa. E ele vai ficar falando mal de você. Você tem que tomar um cuidado aí também. Porém, você ganha em tempo de treinamento. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Não contratar no desespero. Agora, se você espera esse funcionário sair, só depois que ele sai, que você quer procurar alguém, você vai ficar correndo, vai ficar pegando gente de qualquer jeito, não vai dar certo. Você vai fazer péssimas contratações se você continuar contratando nesse formato. Uma segunda dica legal para você não fazer, tá? A segunda dica para não fazer, depois eu vou vir com as 3 dicas para o que você deve fazer. Então a primeira é, não contrate no desespero, para com isso. A segunda dica é, contratar por pena custa mais caro.
contratar por pena custa caro. Sabe aquelas pessoas que você fica com dó? Ah, mas que dó! Ela tá desempregada. Nossa, a fulana tá desempregada há tanto tempo, vou dar uma oportunidade para ela. Você é ONG? Você não é ONG, não. Então não fica contratando por dó dos outros. Você não é ONG. Então não contrate por dó das pessoas. Não faz isso. Você vai contratar gente ruim para trabalhar com você. Não contrate por dó. É o segundo. E o terceiro para você não fazer é contratar por indicação sem critério nenhum, por sorte. Você fica, sabe quando você fica perguntando para as pessoas? Você tem alguém aí para me indicar? Você tem alguém aí para me indicar? Péssima ideia. Fazendo nesse formato. Tem um outro formato de indicação que eu vou te dar de ideia aqui daqui a pouco. Então, não faz isso. Não fica pedindo às pessoas aleatórias. Você tem alguém para me indicar? Só fala isso. Você tem alguém para me indicar? Não. Tá errado. Não faz desse jeito. Que você vai se dar mal. Que você vai trazer gente ruim para trabalhar com você. Aqui a Aline está falando. Aprendi que é melhor passar um pouco de aperto com a equipe incompleta do que contratar no desespero e ter um funcionário ruim na empresa que vai te prejudicar toda a equipe. E Aline, ainda vou te falar algo mais. Não é só prejudicar toda a equipe, não. Você ainda vai gastar dinheiro com essa pessoa. E não é só dinheiro mandando ela embora depois. Você gasta dinheiro contratando. E aí o que acontece? No tempo em que você mandou embora, fez acerto com essa pessoa, e até esse outro funcionário novo entrar no ritmo da empresa, você teve um gap dentro nesse período, você está perdendo dinheiro. Porque esse funcionário aqui já sabia da produção, como que funcionava, e você já operava ganhando X. Esse outro, até pegar o ritmo, você vai cair. Vai cair seu faturamento. Essa pessoa você vai gastar dinheiro. Então as pessoas só pensam que ela gasta dinheiro só no acerto do funcionário. Não, você gasta dinheiro treinando essa nova pessoa, até essa nova pessoa pegar o ritmo. Então você gasta tempo com essa pessoa também. Você gasta dinheiro, né? Com essa pessoa também indiretamente. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então, para de contratar no desespero, sabe? Demite, sabe? Aí você fica demitindo as pessoas por frustração, porque aí você contratou mal, aí você demite mal. E fora que vai virando um ciclo repetitivo. Eu vejo um monte de empresa que toda hora tá um turnover gigantesco dentro da empresa, porque contrata mal. Então você vai mandar embora rápido. Ou a pessoa não fica na empresa. A Tayla tá falando aqui, melhor a gente mesmo voltar para a operação um tempo até contratar alguém que realmente tenha perfil, que atende os requisitos do cargo. Essa é a verdade. Não tem problema e não é vergonha o dono voltar para a operação, tá? Isso é muito importante, inclusive. Ele tem que fazer esse processo de voltar para a operação por muitas vezes, até mesmo para ver se está rodando certo, se pode fazer algo melhor, se pode contratar um novo funcionário, uma nova máquina, comprar uma nova máquina, alguma coisa também. Então, vamos lá. Mas antes de eu te dar agora as 3 dicas para você contratar bem, eu quero falar sobre a Manancial, que é a minha empresa com a minha esposa, que é a nossa assessoria. A Manancial, nós temos várias soluções para a sua empresa. Nós trabalhamos com contratações, nós trabalhamos com gestão de pessoas, treinamentos para a empresa, gestão de processos. Tem muita empresa que não cresce porque não tem processo. E processo faz você ganhar mais dinheiro, tá? Isso é um fato. Por quê? A empresa às vezes está vendendo, mas ela não tem processo. Então lá na ponta tem problema na entrega do produto, tem problema com o vendedor, tem problema com a forma como esse produto é entregue, não tem um pós-venda. Então, os processos são importantes para que todos os funcionários tenham o seu desempenho 100% dentro da empresa. Como? Processo. Quando a pessoa sabe como chega, o horário que ela chega, o que ela tem que fazer, até o final, ela é mais produtiva. Isso é um fato. Então, nós fazemos processos, nós trabalhamos com marketing, nós também trabalhamos com vendas de produtos, tá? Nós também te ensinamos a vender os seus produtos, qualificamos os seus vendedores
tá? Para que você possa ter um desempenho melhor ainda na sua empresa. Treinamos também os seus funcionários todos, não só treinamento em vendas, mas sobre comportamento emocional. Agora nós estamos com a lei que pede, né, que exige que as empresas agora trabalhem com a parte emocional dos funcionários. Então, é uma lei agora federal. Então, nós também fazemos isso. Então, a Manancial é uma empresa completa para te ajudar, te assessorar na sua empresa para que você possa crescer e ter um melhor rendimento dos seus funcionários e da sua empresa para você crescer, tá? Então, se você quiser um diagnóstico da sua empresa, nós podemos fazer esse diagnóstico, fazer uma aplicação, né, do diagnóstico aqui da sua empresa para saber como que nós podemos te atender. Caso você queira esse diagnóstico, escreve aí, eu quero que a minha equipe venha entrar em contato com você e vai te mandar o formulário de aplicação e nós vamos entrando em contato com você, tá bom? Agora vamos lá para as 3 dicas, porque eu não quero me alongar hoje, porque hoje é segunda-feira, né? É dia de ganhar dinheiro. Então vamos lá. Número 1. Antes de procurar alguém, tenha clareza. A clareza, assim, eu vou usar essa expressão, uma clareza brutal do cargo que você precisa. Primeiro antes de contratar a pessoa, você tem que saber o cargo. Quais são as especificações desse cargo? Não é da pessoa, é do cargo. Porque senão você fica tentando encaixar pessoas no cargo e vai dar ruim. Você tem que fazer o contrário. Você pega a pessoa e contrata a pessoa com as qualificações para o cargo que você tem. Ok? Se você... Aí o que acontece muitas das vezes? Eu já vi isso muito... Acontece isso muito, tá? É raro, mas acontece frequentemente. As pessoas colocam assim, eu estou precisando de um vendedor. Aí a pessoa só vai lá e coloca assim, preciso de vendedor. Vendedor? Qualquer pessoa vende. Meu sobrinho vendeu aqui no prédio, paçoca. Então ele pode ser candidato para o seu cargo, para o cargo que você está oferecendo? Ou não pode? Não, né? Ele tem 8 anos de idade, então ele não pode se candidatar. Você entende que você precisa de mais critérios? Que você precisa de clareza dessa vaga? Que não pode ser uma coisa aleatória? Senão um Antônio de 8 anos de idade vai se candidatar? Então, você precisa de ser específico. Um exemplo. Eu preciso de um vendedor consultivo que trabalhe com B2B, né? De empresa para empresa, que já tenha vendido ticket alto, que saiba trabalhar com CRM e que tenha perfil de trabalhar com follow-up agressivo. Um cara que não descansa enquanto não fechou a venda ou o cara decidiu não comprar. Você precisa de ter essa descrição. Agora vamos colocar que seja uma pessoa para o financeiro. Eu preciso que seja uma pessoa que trabalhe com DRE, que saiba, né? Um financeiro que trabalhe com DRE, que saiba emitir notas fiscais, que saiba emitir boletos, que saiba trabalhar com conciliamento bancário. Quando você coloca essas especificações, se a pessoa não tem, ela não vai. Ela tem que ser muito cara de pau, na verdade, para ir, né? Agora, quando você coloca e tudo isso especificando na vaga, fica claro da pessoa entender o que ela tá, para que ela está se candidatando. Ela não vai chegar no dia da entrevista falar que ela não sabia. Quanto mais detalhado estiver na descrição desse cargo, o seu erro diminui. Então você precisa de ser muito claro. E qual que é a missão disso tudo? Que você precisa lá descrever no cargo. É para que a função fique cada vez mais clara para as pessoas. Vou te dar um exemplo. Essa pessoa, ela tem que gerar por mês, você pode colocar isso na descrição do cargo, tá? Um vendedor, ele tem que te gerar 50 contatos todo mês. Ou, para um financeiro, reduzir em 30% as despesas da empresa. Porque a pessoa já vai saber que ela tem uma missão dentro daquela empresa. Isso tem que ficar claro.
organizar processos e dar previsibilidade. Por quê? O que acontece muito? As pessoas estão se candidatando para as vagas, ela nem sabe direito, ela está indo para uma vaga que ela nem sabe. Esses dias para trás eu vi algo desse tipo, que a pessoa foi para uma entrevista, ela nem sabia qual que era a vaga que ela tinha se candidatado. Olha que doideira. Então você precisa de deixar isso muito claro. E uma outra coisa muito importante, que você precisa de deixar qual que é o comportamento que você precisa para essa vaga. Sabe? E trazer algum... Você precisa de uma pessoa proativa? Ou ela pode ser uma pessoa mais calada? Você precisa de uma pessoa que gosta de trabalhar com pessoas? Ou aquelas pessoas mais introspectivas? Tudo isso já tem que ficar claro no cargo. Ah, é um vendedor. Eu preciso de um vendedor que seja agressivo nas vendas, que saiba negociar. Sabe? Deixar essas informações claras, porque se o cara está começando em vendas, vou dar um exemplo do Antônio. Se o Antônio lê isso, opa, eu tenho que ser agressivo, então eu não sirvo para essa vaga. Porque o Antônio começou ontem a vender. Então, agora, se você não fala nada, aí para ele, você eu já vendi paçoca, então eu também posso vender um caminhão. Pode. As pessoas não têm noção. Aí você faz uma seleção, você gasta tempo fazendo seleção e você não consegue, e ainda contrata errado. Mas é porque a vaga foi especificada de forma errada. Tá? Então, especifique. Quanto mais claro você for na descrição da vaga, melhor. Tá? Qualquer coisa, se você tiver dificuldade, pensa nas funções que essa pessoa que está saindo da empresa ou nessa função que você precisa, descreve ela, senta, pensa no que você precisa de verdade, joga no chat GPT para ele te ajudar, tá? Isso não é vergonha, tá bom? Então, quanto mais você descrever, ponto 1, antes de procurar alguém, tenha clareza do cargo, tá? Especifique muito bem como que você precisa dessa pessoa. Segundo ponto. Como encontrar esses profissionais? Eu vou te dar uma dica. Para de contratar gente desempregada. Esses dias para trás eu fiz um post sobre isso e me perguntaram algumas coisas a respeito. Ah, mas Jefferson, eu vou ficar contratando gente que está empregada? Sim. É o melhor cenário para você hoje. Se a pessoa está empregada é porque ela é boa. Quer dizer, nem sempre, né? Mas a chance é grande. Vou te dar um exemplo. Talvez muitos de vocês não sabem, mas eu tinha 2 lojas de utilidades em geral, papelaria, vasilha, brinquedo. Eu tinha 2 lojas, eu tinha 27 funcionários. Como que eu montei meu time? Eu fazia o seguinte, eu saía e eu ia próximo das lojas, onde que iam ser minhas lojas, e eu ia numa loja de roupa, eu via que o vendedor da loja de roupa era muito bom. Vou dar esse exemplo. E o cara virar para mim, eu começava a perguntar para ele, então assim, irmão, você trabalha aqui de que horas a que horas? Aí ele me falava. E agora me conta uma coisa, quanto você ganha aqui? Tem comissão? Não tem. Tem benefício? Não tem. Aí quando a pessoa me contava toda a empresa dela, tudo, né, todo o cargo dela, eu virava pra ele e virava assim, cara, vou te falar um negócio, tô abrindo uma loja ali, ou tenho uma loja ali, e eu tô precisando de vendedor e você é muito bom. Lá você vai trabalhar um pouco menos e vai ganhar mais, porque eu tenho esse benefício e esse benefício. Você quer trabalhar comigo? A cara dura. O que podia acontecer era eu ganhar um não ou eu ganhar um sim. Eu já ganhei não? Já ganhei não, mas eu já ganhei vários sims. Eu montei o time. No entanto que eu fiquei com a loja 6 anos, eu vendi ela para uma outra rede de lojas e o funcionário que ficou comigo ficou 1 ano e meio, o que ficou menos tempo. Os outros todos estavam assim, 4 anos, 5 anos, 6 anos. A maioria, se eu não me engano, eram 12 pessoas, estavam comigo desde a abertura da loja. Então, assim, é para você parar e pensar. E no supermercado,
Vira e mexe, às vezes eu já comentei isso com a Tayla. Assim, nossa, olha que menina boa. O atendimento dela do caixa. A forma como ela conversa. E aí você conversa alguma coisa assim, eu acho que eu levaria essa menina para trabalhar comigo se eu estivesse precisando. Supermercado. O povo trabalha pra caramba no supermercado. Então é um ótimo lugar para você captar gente para trabalhar com você. E aí, como que você capta? Na hora que você está embalando suas compras, você começa a perguntar: quantas horas você trabalha aqui por dia? Quais são os benefícios de trabalhar aqui nesse supermercado? Você está feliz aí? Porque você é muito boa. Estou percebendo que você é muito boa. Olha, eu tenho uma lanchonete. Eu tenho uma doceria. Eu tenho uma loja de roupa. E eu estou precisando de vendedor. Lá, trabalha de 9 da manhã até as 18 horas, com 2 horas de almoço. Tem comissão. Então, todas as suas vendas, você tem comissão pelas suas vendas. Lá eu tenho ticket de alimentação. Lá o salário é maior do que o seu, que você ganha aqui. Lá é tantos mil. Lá você tem folga, tá? Você tem folga todo sábado, você trabalha até 1 hora da tarde. E domingo você não trabalha. Por que eu tô falando isso? As pessoas, elas querem ganhar mais. Tem algumas pessoas que você vai conquistá-las porque você paga melhor, tá? Que era uma das coisas que acontecia na minha loja, tá? Eu pagava melhor do que a maioria das lojas. Eu pagava salário um pouco melhor do que elas, das outras lojas. Mas também acontecia do caso de trabalhar menos. Tinha a minha loja da Avenida Brasília, que ela funcionava de segunda a sábado até 1 hora da tarde, até 2 horas da tarde. Então, sábado, tarde e domingo não trabalhava. Então, para uma pessoa que está no caixa de um supermercado, trabalhar nesse formato é muito melhor do que trabalhar de domingo a domingo, tendo uma folga que vai cair numa semana na quarta, numa folga que vai cair numa semana na sexta-feira. Para ela é muito mais vantagem. E tem gente... eu comecei a falar, né? Tem gente que quer ganhar mais. Então você vai ganhar. Como que você vai conquistar essa pessoa? Mostrando para ela que você paga melhor. E tem outras pessoas que você vai mostrar para elas que ela vai trabalhar menos trabalhando com você. Mas não quer dizer que ela não vai trabalhar. Ela só vai trabalhar menos. No supermercado ela trabalha de segunda a segunda com uma folga na quarta-feira. Ela vai trabalhar com você de segunda a sábado até 2 horas da tarde. Então ela tem uma folga sábado, tarde e noite e uma folga no domingo. Será que não é vantagem para ela? Então, para quem está querendo trabalhar pouco, a sua empresa também é uma mão na roda. Então, é sobre isso. Aí, ó, a Tayla falando que ela foi no supermercado. Hoje mesmo tinha uma menina ótima no caixa do supermercado. Tinha mesmo. A menina super simpática, amor. É? E no BH é difícil de ver isso, porque o BH é, assim, os É. melhores, né, os funcionários. Verdade. Mas a menina é extremamente simpática, conversando comigo, conversando com o cliente que estava atrás, me ajudou a embalar as compras, porque geralmente no BH o pessoal finge que não viu. Aham. Impressionante. Se eu tivesse loja ou comércio, eu já tinha cantado ela ali. Olha o que a Tayla falou, que legal. Ela foi no supermercado agora de manhã e ela encontrou uma menina, a menina do caixa que atendeu ela. A menina simpática, ajudou a embalar as compras, super prestativa, ajudou a mulher de trás também. Então, para quem está no comércio, é uma ótima pessoa, talvez, para você ter na sua empresa. Então, a segunda... E aí é só pegar um telefone, né, amor? É. Falar isso. Você não precisa ficar conversando demais. Falar, olha, eu tenho uma empresa, lá eu tô precisando de vendedor, as condições de trabalho são boas. Eu posso te mandar uma mensagem explicando como que funciona? Não demora nem 3 minutos. Exato. Exato. Não sei se vocês conseguiram ouvir, mas a Tayla comentou uma coisa aqui que é legal. Que você pode simplesmente só falar, olha, eu tenho uma empresa X, estou precisando de gente para trabalhar lá comigo, você tem interesse? E aí a pessoa te passa o telefone dela, você entra em contato com ela depois, marca uma entrevista. Não, óbvio que você não vai deixar de fazer uma entrevista, tá? Isso é muito importante. Não deixar de fazer a entrevista. Por mais que você viu que o perfil da pessoa é bom, você não vai deixar de conversar com ela, tá? E aí, por quê? Eu gosto muito desse perfil de gente que já está no mercado, tá? Por quê? É muito desesperador quando a pessoa não está trabalhando e você quer contratá-la. Muita gente, ela vai até mentir.
na hora da entrevista para você, porque ela está precisando daquele emprego. Então, você precisa, se você conseguir procurar com pessoas que já estejam no mercado, é ótimo, porque você vai trazer literalmente pessoas boas. Mas se você for pegar gente desempregada, aí você tem que dobrar sua atenção e fazer perguntas para ela até mesmo por que ela está desempregada, tá? Isso é muito importante. E é óbvio que também pode ocorrer de uma empresa falir, e aí tem alguém que está desempregada. Ocorreu da pessoa ser mandada embora porque está com contenção de despesa. Tem gente que foi mandada embora por vários outros motivos, você tem que perguntar. E às vezes a pessoa está desempregada há uma semana, 10 dias, 15 dias, um mês. Agora está desempregada 2 anos, 6 meses. Aí você tem que começar a pensar, tá? Então, contrate. A segunda dica na sua contratação é contratar gente que está no mercado de trabalho, tá? Isso é muito bom, muito bom. E eu vou te dar aqui umas dicas, tá? Que você pode pedir indicação? Sim, para te ajudar, tá? De indicação de pessoas para ir trabalhar com você. Você pode pedir para os seus melhores funcionários, tá? Ou você não tem alguém para vir trabalhar aqui com a gente? Alguém que aguenta... Só que você tem que ser específico. Se você só falar assim, você conhece alguém para vir trabalhar aqui? Não? Não vai dar certo, você vai encontrar tranqueira, tá? Não pode ser assim. Você tem que literalmente ser claro na informação. Óbvio que a pessoa não vai guardar todas as informações. Mas você vira e fala assim, você vai falar com o seu melhor vendedor, você vai falar com seus melhores clientes, seus melhores parceiros. Fulano, você não conhece alguém para vir trabalhar aqui com a gente? Uma pessoa que é organizada, disciplinada, para ser vendedor e um ótimo vendedor para vir trabalhar aqui com a gente, não? Tá vendo? Você já falou disciplinado, organizado, para vir trabalhar aqui com a gente. Ou você pode falar, você não conhece alguém que saiba trabalhar sob pressão, seja proativa e goste de trabalhar com pessoas? Você entende que quando você especifica, é melhor do que você falar assim, você não conhece ninguém para vir trabalhar aqui, não? A pessoa vai te indicar qualquer pessoa. Agora, quando você fala, você conhece alguém que sabe trabalhar sob pressão, seja proativa e goste de trabalhar com pessoas, é diferente. Aí a pessoa tá vendo assim, tem não. Ou, deixa eu pensar. Entendeu? Por quê? Ela não vai te indicar qualquer pessoa. Ela vai te indicar pessoas qualificadas para o cargo, tá? Então, coloca isso, anota isso. Você precisa de melhorar a sua forma de captação, tá? Então, a primeira foi procurar pessoas que já estão trabalhando, já estão no mercado de trabalho. A segunda é pedir indicação, mas uma indicação estruturada, tá? Então, faça isso. E, se forem pessoas para cargos mais específicos, aí você tem que ir procurar pessoas no LinkedIn, no InfoJobs, para que você consiga trazer essas pessoas mais qualificadas. E também, uma coisa que é muito legal, e eu fazia isso muito lá na loja, que eu sempre guardava os currículos. Sempre, sempre, sempre. Normalmente, eu ensinei tanto o gerente das lojas, quanto eu também fazia, que era todas as vezes que uma pessoa entregava um currículo lá na loja, pela cara dela, tem gente que te entrega currículo com uma cara de preguiça. Se tá com cara de preguiça, irmão, não tá afim de trabalhar não, ela tá correndo de trabalho. Então, eu já pegava aquele currículo e já jogava ele fora. Agora, se você já viu uma pessoa mais posturada, mais simpática e tudo mais, às vezes eu até perguntava assim, tá, mas você já trabalhou com o quê? Mesmo olhando no currículo, eu só queria ouvir a pessoa falar. A pessoa já trabalhei com isso, e pá. Você já viu uma pessoa mais desembolada? Já colocava no currículo dela assim, parece ser boa. E os meus gerentes faziam a mesma coisa. E colocavam uma observação. E aí esses currículos todos chegavam para mim. Então na hora de contratar, com aquela observação ficava fácil. Tinha vezes que eles colocavam assim, mais ou menos. Mais ou menos para mim é menos. Entendeu? Então eu sempre pegava com as observações melhores e ia fazer seleção com essas pessoas. Porque principalmente final de ano,
precisava de contratar muita gente. Então, ia dando ali outubro, novembro, já tinha de começar a selecionar essas pessoas, então ia por essas informações, tá? Então, também pegue, se organize com os currículos que vão chegando às suas mãos. Então, essas 3 informações aqui para você conseguir trazer os melhores profissionais para dentro da sua empresa. E agora, por último, para a gente encerrar, como filtrar na hora da entrevista? Você foi lá, chamou pessoas, né? Conseguiu 2 pessoas lá do supermercado, 3 pessoas foram indicadas por amigos seus. Você vai sentar com essas pessoas e você precisa de fazer a seleção de forma correta. Você não pode fazer o negócio de forma aleatória, tá? Que é só ouvir a pessoa e você ficar contando. Quantas vezes eu já vi isso? Até empresa de RH que fica só falando da vaga. Ah, mas a vaga é isso, a vaga é aquilo, a vaga é isso, a vaga é aquilo. Não tá na hora de você falar da vaga. Tá na hora de você escutar a pessoa. Esse é um grande erro. A entrevista não é para você ficar falando da vaga. A entrevista é para você escutar a pessoa. Então, você pode fazer perguntas clássicas. Qual que foi a sua maior meta que você já bateu? Você vai escutar a pessoa. E ali, você olhando para ela, você consegue ver se é mentira ou se é verdade. Se a pessoa não consegue olhar no seu olho. Se a pessoa gagueja demais, tudo bem, tem gente que pode ficar nervosa. Mas você tem que tomar cuidado com isso. Outras perguntas. Quanto você já vendeu em um mês? Se você estiver procurando vendedor, é óbvio, né? Qual que foi o maior desafio profissional que você já teve? Escuta a pessoa. Por quê? Se você, às vezes, está procurando uma pessoa por um cargo, eu vou colocar um cargo de telefonista. Se a pessoa não consegue falar com você, imagina falar no telefone. Você está procurando um vendedor e não consegue te vender a si mesmo, imagina pro próximo, para outra pessoa. Não vai conseguir fazer isso. E aí, uma das perguntas que eu gosto muito de fazer, por que você saiu do seu último emprego? Pergunta para ela, por que você saiu de lá? Inclusive, teve uma que a gente não contratou por isso, né, amor? Foi essa pergunta. A menina parecia maravilhosa. Eu queria chorar. Falei, meu Deus, encontrei a solução da minha vida. Que é sempre assim, né? A gente acha que a pessoa vai ser a solução da nossa vida. É. Aí, na hora que ela falou por que ela saiu da última empresa, uma frase que ela soltou, Estragou tudo. a gente, puxou o freio de mão na hora. Lembra disso? Verdade. A Tayla tá falando aqui que nós fizemos há pouco tempo agora, porque nós precisamos de uma outra pessoa do suporte, que a Dani que estava trabalhando com a gente ganhou neném e o neném tá demandando muito dela. Aí nós fomos fazer seleção antes da Dani sair, é óbvio, né? E aí, uma das entrevistas que nós fizemos, a pessoa, o currículo muito bom. Muito bom. Era um sonho. Literalmente, assim, gente, é a pessoa ideal para trabalhar com a gente. E aí, na hora que nós fomos fazer a entrevista com ela, nós perguntamos, por que você saiu desse último trabalho que você estava? E aí ela soltou uma fala, que eu não vou falar aqui, que nos deu um alerta. Assim, opa! Parece ser ótimo. Parece ter sabor de um funcionário ótimo. Mas aí ela falou e saiu, né? Desligamos a call com ela. E aí nós fomos conversar. Assim, opa, isso é um alerta. Vamos perguntar pro antigo contratante dela. E a gente não conhece pessoalmente esse antigo contratante. Mandamos no Instagram, né? No chat do Instagram. Eu tinha um contato de uma pessoa lá de dentro. Uhum. Aí eu mandei uma mensagem. Deixa eu ir aí. Aí eu conto direito. Pode vir cá. A Tayla vai contar direito, vai lá. Não precisa virar, não. Senta aí do seu ladinho. Uhum. Daí um pouquinho. Oi, gente. Deixa eu contar esse caso, que ele é bom. Essa pessoa veio pra mim com um currículo maravilhoso. E era um currículo que era muito legal, porque tinha exatamente a experiência que eu precisava. E na entrevista, não foi só essa pergunta, foram várias perguntas que a gente foi fazendo, conversando, e ela falando sobre as experiências dela que ela tinha nessa outra empresa, eram muito parecidas com o que eu precisava aqui na empresa. Então,
Nossa, ela ia falando, eu falei, ai meu Deus, obrigada. Achei a pessoa perfeita, porque a Dani, que tava saindo, era muito boa. E a gente tava bem receoso de não encontrar uma pessoa tão boa quanto a Dani, né? Só que aí no final, o Jefferson vai e solta essa pergunta, por que que você saiu? E aí ela deu uma enrolada, e eu lembro que ela falou alguma coisa, sabe quando a pessoa meio que... Ela meio que, eu não vou falar o que foi, eu também não lembro, mas é como se ela tivesse jogado um pouco da culpa em cima Do contratante. do contratante. E, sabe, a gente que é empresário, a gente sente, né, quando tem aquele funcionário rebelde, aquele funcionário que muitas vezes ele entra numa empresa e ele quer tomar decisões pelo dono, ele acha que ele sabe mais do que o dono. Eu tenho certeza que você já teve aquele funcionário que ele entrou para trabalhar com você, tinha um mês. Quem nunca? E ele sabia mais que você, entendeu? Ele achava que ele era melhor que você, que ele sabia mais que você, queria tomar conta da empresa inteira e fazer o que ele queria. Quem aí já teve funcionário assim? Todo mundo já passou por essa, né? Quem nunca? O funcionário que acha que sabe mais do que o dono do negócio. E aí, na hora que ela falou, puxamos um pouquinho. Aí o Jefferson falou assim, manda mensagem lá pra empresa. Eu falei, amor, eu não sei se eles vão responder, isso é chato, né? Quando conhece é chato, imagina quando não conhece. Ainda assim eu mandei. E aí eu até mandei na mensagem, falei assim, olha, se vocês não quiserem falar, eu vou entender e tudo. Aí a pessoa me respondeu no outro dia e falou assim, oi, tudo bem, tudo jóia, não sei o quê. Então, nesse caso, a gente prefere não falar. E na hora, nossa, ó. Eu falei, ué, porque quando... É Pensa boa. comigo, se fosse média, né, amor? A pessoa fala assim, ah, não, saiu daqui, mas é uma boa pessoa. Ou quando sai em paz, né? Ou quando sai em paz. Que foi o que a gente sentiu, que teve um conflito, e esse conflito, na nossa visão, deve ter sido causado porque a pessoa meio que queria tomar conta demais, né? Queria, enfim, mandar mais do que o dono, sabe? Isso. Essa é a verdade, aqui eu posso falar dessa forma, né? Só tem empresário aqui. E aí... Na hora que ela respondeu assim, olha, eu prefiro não comentar. Aí eu falei, gente, às vezes o silêncio é uma resposta. E nesse caso, para nós foi uma resposta. Muito. Daí a gente desistiu da contratação. Eu tenho certeza o currículo era maravilhoso, tá? Bom deixar isso claro. Eu tenho certeza que nós teríamos problemas. E é difícil, né? Nós, quando estamos naquela posição de precisar de um funcionário... E aparecer uma pessoa, você fica doido pra contratar pra poder acabar com aquele problema logo. Porque quem empresário quer vender, não quer ficar contratando. Não é assim, gente? Perca de tempo. Ficar contratando os outros, eu quero é vender. Pois é, aí não deu certo. Aí agora, graças a Deus, pro lugar da Dani veio a Clarice, que é uma benção maravilhosa. Muito melhor do que essa outra menina que iria entrar. Então, tem isso também. Sempre vai aparecer uma pessoa até melhor do que... a que você, né, aquela mais ou menos. Não pode, muitas vezes eu já errei nisso, amor. Contratar o mais ou menos, não tem tu, vai tu mesmo. Não, isso é péssimo. Deixa eu ir então. Era isso que eu queria contar pra vocês. Eu acho que tá travado aqui seus comentários, ó. Tchau. Tchau. Deixa eu ir. Viram, né? Então, a contratação precisa de ser assertiva, tá? A gente precisa acertar, porque é chato, é ruim, é demorado, né? Ficar fazendo contratação. Nossa, meu Deus, como que cansa a gente. Eu também tô achando que tá travado nos meus comentários. Mas você vai ter que continuar. Né? Agora é só desligando e ligando de novo. Entendi. Então, qualquer coisa, se você vê alguma observação legal aí, você me dá aqui? Deixa eu te dar meu computador e vou deixar ele aqui pra você. Tá, põe ele aqui, ó, fazendo favor. Que eu vou vendo aqui, ó. Ah, que legal, olha que tanto de comentário que tinha, eu nem vi. Mas acho que aqui, ó. Vai dar pra você ver. Legal. Hoje, a Aline até comentou que hoje muitas pessoas não se preparam para a entrevista. Assustador. Mês passado fiz entrevista com uma menina que veio de chinelo, short e blusa de time. Você tá de brincadeira, Aline? Ah, meu Deus. Quase ficou deitada na cadeira. Essa eu nunca passei. Misericórdia. Olha o nível das pessoas. Isso é porque ela tá querendo trabalhar. Imagina se ela não tivesse querendo trabalhar.
Nós precisamos, de verdade, vai fazer uma entrevista, presta atenção no comportamento da pessoa. Presta atenção do jeito que a pessoa chegou, o jeito que ela te cumprimentou. Tudo fala. Tudo fala. Olha isso, que assustador, uma pessoa chegar numa entrevista de short, chinelo e blusa de time. Tá indo pro estádio de futebol não, meu filho? Você tá querendo trabalhar? Assustador isso. A Fabíola comentou, essa parte da entrevista e de ouvir a pessoa é crucial. Exato. Tem que ouvir a pessoa, porque é nesses pequenos detalhes, igual a Tayla estava falando aqui agora, na entrevista que nós fizemos, é que são nos detalhes que você... Nossa, essa pessoa era ótima, mas por causa dessa fala sua, eu não te quero. Porque você percebe que a pessoa é difícil, sabe? Porque assim, ela pode ser ótima, mas se ela for, né, o currículo dela pode ser ótimo, mas se ela é uma pessoa complicada de trabalhar, ela vai te dar mais trabalho do que vai te ajudar. Então tem que tomar cuidado com isso. E só para encerrar aqui, a Camila comentou que estou passando por isso e esta semana a decisão é de demitir ela. Olha aí. Demitir é ruim também, tá, gente? Está me dando muita dor de cabeça. Quer fazer o que ela quer. Sempre tem resposta na ponta da língua. Nossa, eu já passei por isso, tá? De pegar funcionário respondão. E comigo é o seguinte, eu vou já te ajudar. Tudo bem que você já tomou a decisão de demitir a pessoa, né, Camila? Mas eu vou já ajudar vocês. Vou dar uma dica para vocês. Funcionário respondão, que se acha melhor do que você, o que você tem que fazer? Aconteceu isso a primeira... Tem que ser assim, ó. A primeira vez você já tem que chamar atenção. Tá? Por quê? Se você deixar, ele vai achar que ele tem poder sobre você. E isso é péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Ele vai fazer uma segunda, vai fazer terceira, vai fazer quarta. Quando você já pega a primeira vez, já fala assim, ô fulaninho, deixa eu te contar uma coisa. Eu que sou o dono da empresa. E eu que decido o jeito que vai fazer. E eu quero que faça desse jeito aqui. Não é do seu jeito. Olhando o olho da pessoa, sabe? O dono, o patrão, não tem opção de não olhar no olho. Ele precisa de olhar no olho e falar, não gostei, não conversa comigo desse jeito, você não está na sua casa, você está no seu trabalho e quem manda aqui sou eu. Você entendeu? Você precisa se posicionar, senão daqui a pouco essa pessoa está acabando com você, tá? Eu já passei por isso e aí eu fiz isso. Aí a pessoa fez de novo, eu já falei assim, deixa eu te falar, já te falei uma vez e eu vou te falar a segunda, mas essa agora que eu estou te notificando porque você está me desrespeitando, ok? Então eu vou te notificar. Então eu peguei, escrevi uma notificação e entreguei para ele assinar. Eu falei assim, mais uma eu te mando embora. Precisei de mandar embora porque o comportamento dele era desse jeito. Então eu mandei mesmo, tá? Então tudo isso aconteceu em questão assim, de 2 meses, 3 meses. Eu mandei ele embora. Então a pessoa precisa você precisa ser respeitado dentro da sua empresa. E se os outros funcionários veem a pessoa te desrespeitando, aqui, eles vão quando eles tiverem uma oportunidade de te desrespeitar, eles vão fazer isso também, tá? Então isso aí vai virando uma bola de neve. Então, se você não corta a raiz do primeiro, você vai ter problema com outros, tá? Você vai ter problema com outras pessoas. E voltando aqui, o Rafael comentou aqui. Estou tendo dificuldade de contratar vendedores. Tenho uma proposta, ao meu ver, interessante, do ponto de vista financeiro, mas a dificuldade está sendo o modelo PJ. Teria alguma sugestão? Então, Rafael, isso é muito interessante. Hoje, as pessoas elas não estão querendo PJ ainda, tá? São poucas as pessoas. Mas o Brasil está caminhando para esse processo de CPJ, tá? Já tá bem disseminado, principalmente para as pessoas que trabalham online, tá? Hoje não se contrata mais online de carteira assinada. Só se contrata com PJ, tá? Eu tenho vários parceiros que só trabalham só contratam PJ. No entanto, que ano passado bateu o recorde de número de MEI aberto. É por causa disso.
Então está existindo essa migração, porque também as pessoas entenderam que ela trabalha de carteira assinada, ela ganha lá, sei lá, R$ 2.000. Só que o salário é R$ 2.000 na carteira e no final das contas ela está recebendo R$ 1.600, R$ 1.500 por causa do tanto de desconto que tem. Então, para que você se torne, se faça interessante para essa pessoa olha, eu vou te pagar no PJ R$ 2.000 e você vai receber R$ 2.000. Entendeu? Ela vai ter o gasto dela lá de emitir a nota para você. Mas mostrar para ela que ela tem uma vantagem em trabalhar como PJ, porque ela vai ganhar mais trabalhando com você. Então, esse é um dos pontos que você pode trabalhar com essas pessoas. Segundo, é na hora que você colocar à disposição, a vaga à disposição, você colocar que é para pessoas PJ. Porque aí você para de atrair pessoas que querem CLT. Então, e mostrar isso, que na descrição você pode colocar algo do tipo, no PJ, você pode até colocar uma brincadeirinha, no PJ eu pago mais, uma coisa assim. Porque você alerta as pessoas. As pessoas não têm, muita gente ainda não tem essa maldade que no PJ ela ganha mais do que no de carteira assinada, entendeu? Porque ainda tem aquela falsa segurança da carteira assinada. Tá? E isso está muito enraizado no Brasil. Então, para você contratar. Agora, se você precisa e esses vendedores podem ser online, no online você vai contratar eles mais fácil, tá? Se puderem ser online, né? Aí você consegue contratar eles mais fácil. Agora, se não é online, é presencial, aí você vai ter que montar essa descrição de cargo aí, colocando essas informações para abrir um pouco a mente das pessoas, tá? Vamos lá, vou terminar aqui. Na hora da entrevista, já comecei aqui, que é o ponto 3, né? Na hora da entrevista, você precisa de perguntar à pessoa sobre as qualificações dela. A empresa tem que ser a última coisa que você vai falar. A pessoa que está ali para se apresentar, ela está se vendendo para você. Então é você que tem que perguntar para ela, sobre ela, não sobre o cargo você já sabe. Você tem que perguntar sobre ela. Qual que foi o último emprego? Por que você saiu dele? Sabe, uma das primeiras perguntas que eu gosto muito de fazer é: quem é você? Me conta. Quem é você? Por mais que seja escrito ali no currículo, quem que é você? Me conta. Você vem de onde? Você mora onde? Você faz o quê? Nessas conversas, você já vai reparando a pessoa se ela faz o perfil do cargo que você está precisando, da vaga que você tem, ou se não faz. Ali mesmo você já descarta a pessoa ou não. Sabe? Por que você quer essa vaga? Olha outra pergunta legal. Por que você quer essa vaga? Por que você acha que você é bom para essa vaga? A pessoa vai te falar. Ali, irmão, você já descarta um monte de gente. E se for um profissional de vendas, você pode perguntar para ela: qual foi o seu melhor resultado em vendas? E ela vai te responder. Nesses momentos, nessas perguntas, você fazendo perguntas, você vai ver pessoas que têm boa comunicação ou péssimas. A energia da pessoa você já vai captar ali. Se for caso de energia baixa, aí você já vê assim, não é esse tipo de gente que eu estou precisando, você já descarta. Ali mesmo você já vai ver uma clareza no posicionamento dessa pessoa e também segurança. Tem gente que vai chegar, ela vai começar, tá, mas quanto que vai pagar? Tá, e tem vale alimentação? Ela que vai ficar perguntando. Cara, se uma pessoa chega pra você e ela só fica perguntando essas coisas de quanto que é o salário, tem vale alimentação, tem vale refeição, ela não é um profissional para essa vaga. Ela só tá querendo dinheiro, ela não tá querendo trabalhar. Então você sai fora disso. Sai fora de gente assim, tá? E um mini teste. Para encerrar, você pode fazer um mini teste prático com essas pessoas. Vou te dar isso aqui agora. Como? Se é um vendedor, pega uma caneta, entrega a caneta na mão dele e vira e fala assim: o Rafael aí, ó, que tá vendendo. Eu lembro do Rafael, ele trabalhava lá na Porte, não era? Se é, Rafael, dá um oi aí. Eu acho que eu lembro de você. Eu comprava na mão dele, lá na Porte. Rafael era bom. Nossa, eu comprava muito na mão dele. E aí, ó, o Felipe, ele é contador. Olha o que ele está falando. A pejotização vai mudar e ser mais
atrativa com a reforma tributária. Aí, olha, viu, Rafael? Até serve isso para você. O Felipe, ele é contador, brabo, dos bons, e ele tá falando isso. Aí, ó, eu não sabia dessa informação, viu, Felipe? Obrigado. Vou até dar uma olhada nisso. Que CPJ vai ser melhor, vai ser mais atrativo na reforma tributária. Muito obrigado, bom saber. Depois você podia me mandar informações no WhatsApp, hein? Eu vou dar uma estudada a respeito disso. Sempre contratamos aqui pessoas PJ, isso é muito importante. É até mesmo para passar essas informações, né? E, para finalizar, o teste. Faça um teste. Se você está contratando um vendedor, pega uma caneta, entrega na mão dele e fala assim, me vende essa caneta. Me vende essa caneta. E fica prestando atenção. Porque às vezes a pessoa é ruim. Ela não vai conseguir te vender. E ela está colocando lá para você que ela é vendedora. E é uma pessoa ruim. Então ali você já descarta. E outra coisa, gente. Toma cuidado com as suas anotações. Para não ferir a pessoa do outro lado. Tá? Uma coisa muito importante. Às vezes você pode cruzar a perna, colocar o papel em cima de sua perna. Não precisa ficar com o papel em cima da mesa e a pessoa vendo todas as suas anotações. Sabe? Isso degrine a pessoa. E outra coisa. Existem vários processos judiciais lá no Ministério do Trabalho por causa de entrevista. Tá? Eu tenho um conhecido, vou falar aqui não, porque pode chegar nele. Na hora de uma entrevista, ele fez uma pergunta para a pessoa. A pessoa falou assim, não, mentira. Ele falou assim com uma mulher, eu não contrato mulher porque mulher engravida. Sabe o que a gente fala em entrevista? Isso aí você está pedindo um processo judicial. Então você tem que tomar cuidado. O Ministério do Trabalho é a favor do trabalhador, não do empresário. Então toma cuidado com o que você está fazendo. Tá? E se você estiver contratando uma pessoa pro administrativo, você pode entregar para ela, um exemplo, várias canetas, papel, tudo assim, e pedir ela assim, antes da entrevista começar, olha isso, antes da entrevista começar, você vira assim, aqui fulano, não deu tempo de eu dar uma ajeitadinha na sala, eu só vou ali, você consegue dar uma ajeitadinha para mim? Por favor? Você vai ver. Com isso, você vai ver se a pessoa vai fazer, em primeiro lugar, porque ela não tem obrigação nenhuma. Mas se ela não fizer, já te mostra que não é o perfil que você precisa. Segundo, tem gente que é tão proativo que na hora que você chegar, ela já vai ter arrumado. E, terceiro lugar, se a pessoa arrumar, você vai ver o jeito que ela arrumou. Se ela arrumou e ainda continuou bagunçado, na cabeça dela ela arrumou, não é gente que você está precisando. Agora, se é uma pessoa organizada, ela vai deixar a caneta do lado de caneta, o papel num jeito, e aí você vai fazer essa contratação. Ok? Então eu te dei 3 dicas importantes para você contratar essas pessoas. Dica número 1, lembrando, tenha clareza, uma clareza brutal na descrição do cargo da pessoa que você está precisando, da vaga que você está precisando. Segundo lugar, não contrate gente desempregada. Terceiro lugar, faça perguntas para a pessoa que você está contratando. Faça perguntas, faça várias perguntas, tá? Então não deixe de fazer perguntas. E te dei um bônus aqui, faça um teste, um mini teste com essa pessoa. O que ela pode te vender? O que ela pode fazer por você que vai te dar mais clareza se você precisa ou não daquela pessoa, ou se o perfil dela é bom ou não para você. E a partir da contratação, e aí é óbvio, você acabou de fazer a entrevista, aí que você vai falar da vaga. A vaga é para isso, o valor é X, o salário tem benefício Y, Z. Aí você vai falando dos benefícios da vaga e no final você vai falar com ela. Estou fazendo outras entrevistas e assim que a gente terminar de fazer as entrevistas, nós vamos entrar em contato com todos os candidatos. E entrem em contato com todos os candidatos, tá? Mesmo para dar uma negativa. Mas mande uma mensagem no WhatsApp para a pessoa, dê uma satisfação para ela. Isso é importante, tá bom? E a partir dali, assim que você contratou, aí que você vai começar a mostrar a empresa de verdade. Você não precisa de falar que a empresa tem 20 anos, que ela faz isso, que ela faz assado. Não, só fala do cargo.
Você só precisa de falar da empresa para a pessoa depois que ela já está na empresa. Aí você vai falar da cultura da empresa, aí você vai dar os treinamentos que ela precisa de participar. Você não precisa de fazer isso antes, senão você vai ficar queimando tempo à toa, tá bom? Então, é sobre isso, tá? Lembrando para todos vocês que se você quiser que eu analise a sua empresa, faça um diagnóstico da sua empresa, para que talvez uma das soluções da Manancial possa te ajudar a alavancar, a avançar, ou gestão de processos, vendas, marketing, gestão de pessoas, a parte de treinamentos. Se você quer que eu ou a Tayla, a gente faça, né, te ajude a alavancar nas vendas, você pode me mandar aqui um eu quero, que nós vamos te mandar um formulário de aplicação que você vai preencher e nossa equipe vai entrar em contato com você para agendar um dia, uma hora, para que a gente consiga, né, te mostre as nossas soluções para que você possa levar para sua empresa e aí assim crescer e avançar. Porque igual eu falo, se você quer crescer e avançar, você precisa de contratar pessoas que vão te ajudar a avançar ou empresas que vão te ajudar a avançar, que vão abrir a sua mente para que você alcance os lugares que você pretende chegar. E olha que legal. Às vezes você contrata uma empresa, como é o caso da Manancial, comigo e com a Tayla, que temos tantos anos. Eu tenho mais de 20 anos em liderança e gestão de pessoas e processos. A Tayla tem mais de 15. Eu não sou novinho. Sou novinho. E a Tayla já tem mais de 10 anos que ela trabalha com marketing e vendas. Então, nós já sabemos, nós já trilhamos um caminho para chegar até onde nós estamos hoje. Então, é um caminho que você não precisa trilhar. Nós já vamos te mostrar o caminho das pedras, através dos processos e de tudo que a gente implementa nas empresas, como com a nossa assessoria. Então, se você quer ter essa aplicação, manda aqui eu quero, ou me chama no WhatsApp, que eu vou mandar para vocês a aplicação e a nossa equipe vai entrar em contato com você e te mostrar tudo que a Manancial fornece para que a sua empresa possa crescer mais e possa avançar mais cada dia, tá bom? Meus amigos, muito obrigado, tá? Por todos os comentários, eu adorei hoje fazer essa live com você. Obrigado, Aline, por ter participado, ótimas dicas, aulas, muito obrigado, tá? É muito bom ter vocês aqui. Aí a Camila já tá. Nós estamos pegando o nome de todo mundo que tá mandando aqui no meu WhatsApp também, chegou. Então, gente, muito obrigado, tá? Por terem participado da live. Semana que vem tem mais live e nós vamos para cima. Eu já fui um vendedor que vendia produtos para sua loja. Obrigado pelo retorno. Ah, o corretor? Ah, Rafael, que ele chama. é porque ele entrou com 2 perfis, né? Não, é porque o arroba dele é isso, mas o nome dele é Rafael, eu cliquei aqui. Ah, tá, é o Rafael. Eu sabia que eu conhecia ele. Sabia que eu te conhecia. Um abraço. Gente, obrigado aí. E semana que vem, segunda-feira, meio-dia, nós temos outro encontro marcado. Toda segunda-feira, a partir de agora, toda segunda-feira, nós temos um encontro marcado. E cada semana eu vou trazer um novo insight, uma ideia nova. Vou explicar para vocês coisas que estão acontecendo no mercado para que vocês possam incluir e fazer na empresa de vocês, tá bom? Um grande abraço para todo mundo. Jesus abençoe, uma excelente semana de vendas. É a última semana do mês, mas é uma semana excelente para vender, tá? Um grande abraço. Até mais.